continuando com essa parte de avaliação do modelo, a gente viu anteriormente como a gente inicia um projeto de desenvolvimento com algoritmo de machine learning. A gente viu como a gente avalia, como a gente escolhe as métricas e avaliou algumas métricas que a gente consegue usar para esse problema de classificação e como a gente quantifica o erro, como a gente observa o erro para a tomada de decisão durante o treinamento do modelo. Então agora a gente vai ver um pouquinho de como a gente observa o nosso conjunto de dados para tentar minimizar esses erros, para tentar melhorar a qualidade do nosso treinamento. E aí uma forma de fazer isso é observando as distribuições que a gente tem para treino, a gente tem para teste, e o que é que a gente espera que vai ter depois que a gente finalizar o desenvolvimento do nosso modelo. E aí vamos voltar para o exemplo de classificação de animais. Então vamos supor que a gente consegue 10.000 imagens que são imagens de usuários e são imagens que refletem a aplicação que eu quero construir. São imagens que refletem aquela distribuição que eu quero que o modelo funcione no final, depois que eu terminar o desenvolvimento. E aí a gente já possui um conjunto de imagens da web. Vamos supor que a gente possui 200.000 imagens da web e a gente pode usar essas imagens também para fazer o treinamento. E aí, tendo esse conjunto, esses dois conjuntos de imagens, como é que a gente pode criar as nossas partições de treino, validação e teste? E aí, uma forma bem simples de fazer isso é a gente junta todas as informações, a gente junta todos os dados e divide aleatoriamente para o nosso conjunto de validação, para o conjunto de treino e para o conjunto de teste. E aí, essa abordagem ela seria mais adequada para a gente fazer isso? Bem, a gente vê que o nosso conjunto de imagens da web ele é a maior parte do nosso dataset. Então a gente tem cerca de 97% dos exemplos sendo de uma distribuição que não é a distribuição que eu quero que o modelo funcione no final. Então quando a gente fizer essa divisão aleatória, a gente tem uma probabilidade muito grande de que o conjunto de avaliação e o conjunto de teste também contenham muitas imagens que são imagens da web, que não são as imagens do usuário. Então, quando a gente fizer a avaliação do modelo, a gente fizer a validação, a gente vai ter um valor de acurácia que não reflete a distribuição que eu quero que o modelo funcione. Então, essa avaliação, esse teste que a gente está fazendo, ele não é tão confiável quanto a gente espera. Porque o nosso conjunto de teste, o nosso conjunto de validação, ele não está refletindo a distribuição alvo, ele não está refletindo a distribuição que são as imagens do usuário. Então, provavelmente a gente vai ter uma acurácia boa no treinamento, a gente vai ter uma acurácia boa na validação e talvez tenha uma acurácia boa no teste. Mas aí quando a gente fizer a implementação do modelo, finalizar a fase de desenvolvimento e colocar o modelo na nossa aplicação, a acurácia ela vai decair bastante. É aquele mesmo exemplo que a gente teve no início, a gente tinha uma acurácia de 99% no conjunto de treinamento e quando a gente tentou validar ela caiu para 45%. Então, a chance de que isso aconteça nessa divisão aleatória ela é muito grande. E aí uma outra forma que a gente pode pensar é, então a gente separa todas as nossas imagens web para o conjunto de treinamento e usa só as imagens de usuário para validação e teste. E aí, essa avaliação, esse teste, ele vai ser mais confiável, porque a gente tem uma distribuição que é bastante parecida com o que a gente espera quando a gente publicar o modelo, quando a gente fizer a implementação do modelo na aplicação. Mas a gente tem um problema que é, no conjunto de treino, ele vai ter uma distribuição diferente do que a gente tem no conjunto de teste e no conjunto de validação. Então a gente vai estar treinando um modelo com um conjunto de características que são similares. Então tem características lá dentro que mapeiam um cachorro, que mapeiam um gato.
mas tem características no conjunto de teste que não estão lá dentro do conjunto de treino. Então, aquele exemplo de que podem ter imagens cortadas, podem ter diferentes pontos de vista, podem ter cachorros de diferentes cores, gatos de diferentes cores. Então, se o modelo ele não tem essa informação no treino, ele não vai conseguir performar bem no teste. Então, a chance que a gente tenha uma diferença muito alta entre o erro de validação e o erro de treino é grande. E aí uma forma razoável que a gente tem para contornar esse problema é a gente pode dividir entre o conjunto de treino com maior parte de imagens da web e o conjunto de teste e validação só com a imagem do usuário e pegar um subconjunto desses exemplos de imagens do usuário e inserir no treinamento. Então dessa forma a gente vai ter um conjunto de teste confiável, porque ele mapeia a distribuição que eu quero que o modelo funcione no final, que é a distribuição da aplicação, a distribuição com imagens do usuário. E eu tenho um conjunto de treino que ele tem um conjunto grande de informações, ele tem bastante informações com as imagens da web, mas ele também tem informações de imagens do usuário mapeada lá dentro para ele poder lidar com esses desafios, para ele poder aprender características para lidar com esses desafios. Então, por exemplo, a gente viu anteriormente que das imagens do dataset da web a gente tinha apenas imagens com a parte frontal do animal, a parte frontal do gato, a parte frontal do cachorro, e os usuários eles podem tirar fotos de diferentes ângulos com objetos na frente do animal, podem ligar o flash para mudar a iluminação da imagem, pode ter uma imagem borrada. Então, a gente inserindo esses desafios, a gente inserindo algumas dessas informações, melhora a robustez do modelo para lidar com essas variações. E a gente diminui a chance de um underfit, que o modelo ele não consiga generalizar bem no nosso domínio, que é o domínio de imagem do usuário. E a gente pode pensar, a gente tem um desbalanceamento muito grande entre as imagens da web e as imagens do usuário. São 200 mil para apenas 10 mil imagens do usuário. Então, será que ter essa diferença, será que isso não prejudicaria a accuracy do modelo? Ele não priorizaria aprender características da imagem da web ao invés das imagens do usuário? E aí, para alguns modelos talvez, mas essa definição ela depende do problema e ela depende do modelo que a gente está usando. Então, alguns modelos que são mais modernos, modelo de Deep Learning, por exemplo, eles conseguem generalizar bem a informação. Então, eles conseguem distinguir características do objeto que a gente quer identificar, do objeto que a gente quer classificar, e eles conseguem, de certa forma, balancear a informação para estender sua capacidade para lidar com algumas variações que a gente pode observar. Então, ele vai aprender, em maior parte, características do que é um cachorro, características do que é um gato, e a gente vai colocar algumas imagens, algumas variações para ele aprender que lá dentro eu posso ter algumas mudanças que ainda categorizam aquele exemplo como um cachorro ou como um gato. Por exemplo, se eu mudar a iluminação, vou ter imagens de usuário que vai ter diferente luz, que vai ter um flash, que vai ser de dia, que vai ser de noite, mas vai estar lá algumas das características que ele aprendeu com a imagem da web. Então eu posso aproveitar essa informação que eu tenho anteriormente e ajustar só com os novos dados que eu estou passando para ele. Então isso vai depender muito do problema, vai depender muito da quantidade de dados e do dataset que eu tenho, da qualidade do dataset que eu tenho e do modelo que a gente vai utilizar. E aí, na teoria, não tem um problema em a gente adicionar mais imagens. Então, na teoria, quanto mais imagens, mais características, mais informações e melhor o resultado da gente. Mas a gente viu que tem alguns casos que isso não é verdade. Então, tem casos que ter mais imagens, aumentar o custo de treino, ele não vai funcionar. E na prática a gente tem um hardware que ele é limitado, então a gente não tem um recurso computacional para carregar todas as imagens e a gente vê em um passo só que existem diferenças entre um conjunto e outro. Então, o modelo ele pode passar a maior parte do tempo vendo só imagens da web, porque a gente vai carregar esse dataset em blocos e em alguns momentos pontuais ele vai ver algumas diferenças, mas que talvez a gente não tenha exemplo suficiente para que ele aprenda essas características de forma adequada. A gente vai ter muito pouco exemplo em relação ao dataset muito maior com outras características. Apesar de ter características semelhantes, não tem certas variações que a gente precisa que o modelo aprenda.
E aí uma forma que a gente pode ter para contornar esse problema, já que a gente não quer descartar exemplos, é dividir o erro para os dois conjuntos que a gente tem. Então a gente pode dividir o erro para um conjunto da web e um erro para imagens do usuário. E aí a gente pode ponderar o treinamento, priorizar o treinamento com base nesses erros. A gente pondera para que o erro das imagens do usuário ela seja bem menor do que o erro de imagem da web. Ou existem outras técnicas que a gente vai ver em outro módulo. A gente pode treinar um modelo só com imagens da web, a gente vai aprender características de imagens da web, a gente otimiza o modelo só com imagens da web e depois faz um segundo treinamento adicionando imagens do usuário para ajustar os pesos para essa nova informação que a gente vai estar inserindo. E aqui é só um exemplo de como a gente pode balancear. Então, se a gente tiver dois eixos, a gente pode ter um termo que prioriza a imagem do usuário e um termo para priorizar imagens da web. Então, se a gente quer priorizar a imagem do usuário, o termo alfa, que pondera o erro das imagens do usuário, ele vai ser maior. Ele vai ponderar para que para que você minimize o erro, priorize a minimização do erro das imagens do usuário. E aí, outra situação que a gente pode ter dentro dessa questão de diferença de distribuição é o data mismatch. Então, a gente vai ter um conjunto de treino que a gente vai avaliar certas características, a gente vai avaliar o erro, pode ter um underfit, pode ter um overfitting, mas existe uma característica de erro que não é relacionado nem ao bias nem à variância, que é o data mismatch. E a gente já viu um exemplo disso anteriormente. Então, imagine que a gente tem as imagens da web, tem as imagens do usuário, e daí a gente faz aquela divisão, a gente separa as imagens do usuário para teste e validação, tira alguns exemplos, insere no conjunto de treino que vai ser treinado em maior parte com imagens da web e tenta avaliar o modelo com essa divisão de partições. Só que dentro do próprio conjunto de imagens do usuário ou qualquer outro conjunto, a gente pode ter uma variação muito grande das informações. Então, por exemplo, eu tenho um certo conjunto de informações de imagens do usuário e eu tenho um subconjunto aqui dentro que tem diferentes características. São imagens que vêm do mesmo domínio, são imagens que vêm da mesma fonte, mas que elas diferem por algumas características ou algumas informações. Por exemplo, uma imagem que é borrada. A gente espera que as imagens do usuário elas tenham uma certa qualidade, elas tenham um certo foco que vem do próprio telefone, mas em alguns momentos a imagem ela pode sair borrada porque o animal se moveu, porque o usuário se moveu ou foi tirada numa situação de muita velocidade, e aí são alguns ruídos que está dentro do nosso dataset, e esses ruídos eles podem ser passados para o treino e não existirem no teste, ou o contrário, pode existirem no teste e não ser passado para o treino. Então, se a gente tem esse caso que a gente tenta balancear essa informação, essa distribuição entre treino e teste, mas eu tenho casos que eu passei para o treino que não são suficientes para mapear o conjunto de teste, ou seja, eu tenho mais variação que eu não inseri no treino, então isso aí é um problema que a gente chama de data mismatch. O treino ele não tem a informação adequada para performar bem no conjunto de teste. E um exemplo que a gente viu no início do módulo foi o treinamento que a gente fez com restringindo o dataset a FHQ. Então a gente restringiu o dataset no primeiro treinamento para ter imagens só de gato de pelo escuro e cachorro de pelo claro. E quando a gente foi avaliar no teste, a gente viu que tinham outras características dos animais que não eram só essas. Então tinham gatos com pelos claros, tinha um gato com alguns desenhos na pelagem, da mesma forma os cachorros tinham diferentes raças. E aí quando a gente tiver essa diferença, que a gente não passou para o treinamento, o modelo ele não vai conseguir performar bem no conjunto de validação e no conjunto de teste. E isso não vai ser necessariamente relacionado ao overfitting e o underfitting. E aí uma forma de verificar se o problema é o data mismatch é dividindo o nosso conteúdo de treino. Então,
além das três partições que a gente tem, treino, validação, teste, dentro do conjunto de treino, a gente vai ter o conjunto de treino que a gente vai utilizar para otimizar os parâmetros, normalmente, como a gente já tinha definido, e vai ter um conjunto de treino auxiliar. Esse conjunto de treino auxiliar ele vai funcionar como uma pré-validação do modelo, para a gente verificar se há ou não o data mismatch. Então, por exemplo, suponha que a gente faz todo o processo de treinamento, separa partição, treino, validação e teste, e a gente encontra essas taxas. No treino, ele estava com 95% de acurácia e na validação 50% e no teste 50%. Então, como a gente tem uma acurácia de treino bem alta, uma acurácia de validação baixa, a gente pode suspeitar inicialmente que é um problema de overfit, a gente tem alta variância. A gente tenta várias técnicas, do que a gente viu, a gente tenta melhorar o modelo e ver que essas taxas mudam para 90% no conjunto de treino, 90% de acurácia, 65% no conjunto de validação e 60% no conjunto de teste. Então, apesar da gente ter diminuído essa diferença e ter melhorado a taxa na validação, a gente ainda percebe que essa diferença ela é muito grande, ela é muito alta. E aí o resultado ele não foi satisfatório no conjunto de validação, apesar de estar com acurácia legal no conjunto de treino. E aí se a gente divide o conjunto de treino, numa segunda etapa a gente faz essa avaliação. Algumas imagens do conjunto de treino ela vai ser utilizada para otimizar o modelo e algumas imagens a gente separa. O modelo ela não vai ver essas imagens e essas informações elas não vão ser utilizadas para otimizar o modelo. A gente inicia um novo treinamento. Dentro desse treinamento, o conjunto de treino, que é o conjunto que a gente está usando para otimizar o modelo, teve 90% de acurácia, como anteriormente. Nesse conjunto auxiliar, que a gente separou do conjunto de treino, ele teve uma taxa de acurácia de 87%. E dentro do conjunto de validação original, continuou com 65%. Então a gente pode ver que no conjunto de treino auxiliar, ele teve uma boa performance, apesar de não ter visto os exemplos no treino original. E aí isso salienta um possível caso de data mismatch, porque dentro do conjunto de treino auxiliar, que está funcionando como conjunto de validação, ele teve uma acurácia boa, apesar de não ter tido uma acurácia boa na validação. Então, nesse caso, não é problema da complexidade do modelo, não é problema do modelo em si ou dos parâmetros que a gente está usando para otimizar. É problema do nosso dataset que não está mapeando adequadamente o conjunto de validação. A gente tem um caso de data mismatch. Então, um exemplo de data mismatch é: a gente pode ter um certo conjunto de informações no treino. Então, a gente quer classificar, por exemplo, esse objeto, esse coelho aqui. E dentro do conjunto de validação, a gente tem também o mesmo objeto, só que ele está lá com uma cor diferente. Ou a iluminação do ambiente está totalmente diferente. Então, o modelo ele vai ter usado essa informação para tentar descobrir características do objeto, características do que ele está vendo para classificar, e quando a gente vai fazer a validação, quando a gente vai fazer o teste, essas informações elas são totalmente diferentes. Então eu tenho pouca informação que é similar. A maioria da informação que é similar nesse caso é a informação do background e não do objeto alvo que a gente quer. Nesse outro a gente só tem uma parcela do objeto visível, porque a maior parte ela está escura, ela está no ambiente sem iluminação. Quando a gente tem essa diferença entre o conjunto de treino e o conjunto de validação, não é necessariamente um problema do modelo, e sim da qualidade do nosso dataset, ou de como a gente fez a criação das nossas partições. E aí, para lidar com data mismatch, existem diferentes abordagens. Uma delas é tentar melhorar a qualidade do dataset, tentar obter mais informações que mapeiam um conjunto de validação ou que mapeiam um conjunto de testes. E se a gente não consegue fazer isso, a gente pode tentar gerar dados sintéticos. Ou seja, a gente pega uma imagem de treino e tenta aplicar transformações nela, tenta mudar o contraste, tenta mudar o brilho, aplicar filtros de cores, a fazer resize, a fazer crop,
ou até gerar imagens sintéticas no computador.